Maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. O Deus que vence todas as batalhas, Deus que tudo faz. A terra inteira exalta a grandeza desse Deus, pois Ele é sempre fiel e te dá vitória. Maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. O Deus que vence todas as batalhas, Deus que tudo faz. A terra inteira exalta a grandeza desse Deus, pois Ele é sempre fiel e te dá vitória. Os anjos te louvam, a igreja te adora, cantando aleluia. Santo é o Senhor. Os anjos te louvam, a igreja te adora, cantando aleluia. Santo é o Senhor. Maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. O Deus que vence todas as batalhas, Deus que tudo faz. A terra inteira exalta a grandeza desse Deus, pois Ele é sempre fiel e te dá vitória. Os anjos te louvam, a igreja te adora, cantando aleluia. Santo é o Senhor. Os anjos te louvam, a igreja te adora, cantando aleluia. Santo é o Senhor, cantando aleluia. Santo é o Senhor. Amém. Obrigado, cara Edmar. Lindo louvor. Lindo louvor. Se a gente se encanta e a gente fica achando a coisa mais linda, imagina Deus. Deus está com os ouvidos atentos ao nosso clamor, à nossa adoração, ao nosso louvor. Com certeza Ele está muito feliz também. Mas hoje eu quero trazer uma mensagem interessante que Deus colocou no meu coração, e com um nome muito diferente, chamado Catadores de Gravetos. E Deus tem essa mensagem especial hoje para o nosso coração. Estamos passando por esse momento diferente, não vou falar difícil, está difícil sim, mas a gente tem que evitar também certas afirmações. Mas é um momento diferente, um momento que a gente nunca passou, algo novo. E Deus espera de nós, talvez, algumas atitudes diferentes. A gente percebe muitas pessoas apavoradas, desesperadas, mas como a gente cantou aqui agora, se eu passar pelo fogo, não temerei. Você pode repetir isso comigo? Se eu passar pelo fogo, eu não temerei, porque o Senhor está conosco, o Senhor está comigo, o Senhor está com você. A palavra de Deus diz que Ele nunca nos abandonaria, jamais nos deixaria. Então você tem o Espírito Santo em você. Mas eu gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia em livro de Romanos, no capítulo 8. Eu vou começar por aí, mas depois a gente continua aonde eu quero chegar. Mas Romanos 8, 28, é um texto muito bom, é um texto muito conhecido, e que diz o seguinte: sabemos, pois, que Deus age em algumas coisas. Está certo o que eu falei? Em algumas coisas? Deus age nas coisas boas para nos cooperar? Não. A palavra de Deus diz: sabemos que Deus age em todas as coisas, para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Vamos repetir comigo, então?
Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Então, algumas pessoas ficam na dúvida com relação às coisas desse mundo porque não tem e não entende o propósito de Deus para aquilo. Então, algumas coisas acontecem, sim, de fato, coisas, às vezes, ruins aos nossos olhos, mas Deus tem um propósito para essas coisas. Mas o mais importante a afirmar é que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam. Nós fomos criados, então, para um propósito. Isso é um fato. Nada acontece em nossas vidas por acaso. Não existe coincidências, existe propósito. Colossenses 1,16 diz que tudo, absolutamente tudo, acima, abaixo, visível, invisível, tudo começou nele e nele encontra propósito. Às vezes acontecem essas interrupções nas nossas vidas, algumas crises, sofrimentos, problemas na família, e abala um pouco a gente, não é verdade? Abala. Abala. Nós somos de carne e osso, temos sentimentos, e abala, de verdade abala. E a gente, às vezes, passando por uma situação dessa, muitas vezes nós nos esquecemos desse versículo, que é um versículo-chave e maravilhoso para o nosso dia a dia. Todas as coisas cooperam para o nosso bem, para o bem daquelas pessoas que amam a Deus. Então, você pode até nesse momento perguntar para Deus, mas por que está acontecendo essas coisas, Senhor? Eu não vejo problema em perguntar o porquê para Deus. Antes, a igreja falava que você não deve perguntar, não deve questionar, que Deus é um Deus todo-poderoso, que Ele não está preocupado com a gente. Isso é a religião que botou isso na nossa cabeça. Nós temos que ter diálogo com Deus. Deus é o nosso Pai. Onde já se viu um filho sem diálogo com o pai? Então, nós temos intimidade com Deus. Nós podemos perguntar a Deus, por que está acontecendo isso? Não é assim? Os nossos filhos não perguntam as coisas com a gente com a maior naturalidade? Em nenhum momento a gente deixa de responder as coisas para os nossos filhos. Então, Deus nos trata da mesma forma. Mas o que eu quero dizer aqui para você, que vai ser muito mais proveitoso você perguntar para Deus para que aquilo está acontecendo, do que o porquê. Porque quando você pergunta para quê, você está falando em propósito. Existe um propósito de Deus. E, às vezes, nesses momentos de crise, nesses momentos de dificuldade, a gente acaba se afastando dessa verdade. A gente deixa essa situação cegar a gente. E Deus não quer isso. Lá em casa, a minha esposa tem um costume, Cristiane, de, em momentos de crise, em momentos de dificuldade, vou falar que nós temos isso também, momentos de mudanças, momentos de incertezas, ela escreve post-it com esse versículo e prega em tudo quanto é lugar em casa. Então, você acorda de manhã, no teto tem lá, está escrito. Você vai abrir o banheiro, no box está escrito. Você vai tomar café, na porta da geladeira está escrito. Isso nos força a ter a certeza que Deus tem o melhor para nós. Porque tudo é um propósito, e hoje nós vamos falar de propósitos. E eu quero contar a história de Paulo, que eu quero compartilhar hoje um momento da vida de Paulo. Paulo tem vários momentos da vida. Deus deu para ele algo a fazer. Então, de Paulo, de perseguidor de cristão, ele foi chamado por Deus para pregar, para levar as boas novas às pessoas, pregar o Evangelho. Então, ele foi chamado para fazer uma viagem até Roma, porque ele deveria pregar para César. E ele, então, pega um navio e faz essa viagem para Roma. E, no meio do caminho, ele encontra várias interrupções, vários problemas dessa viagem. Vamos abrir, por favor, Atos, no capítulo 28, no verso 1.
diz assim: uma vez em terra, descobrimos que a ilha se chamava Malta. Os habitantes da ilha mostraram extraordinária bondade para conosco. Fizeram uma fogueira e receberam bem a todos nós, pois estava chovendo e fazia frio. Paulo juntou um monte de gravetos. Quando os colocava no fogo, uma víbora, ou seja, uma cobra, fugindo do calor, prendeu-se à sua mão. Quando os habitantes da ilha viram a cobra agarrada na mão do Paulo, disseram uns para os outros: certamente este homem é um assassino, porque tendo ele passado e escapado do mar, a justiça não lhe permite viver. Mas Paulo, sacudindo a cobra no fogo, não sofreu mal nenhum. Eles, porém, esperavam que ele começasse a inchar, ou que caísse morto de repente, mas tendo esperado muito tempo e vendo que nada de estranho lhe sucedia, mudaram de ideia e passaram a dizer que ele era um deus. Próximo dali havia uma propriedade pertencente a Públio. Públio era o homem principal da ilha. Ele nos convidou a ficar na sua casa por 3 dias e bondosamente nos recebeu e nos hospedou. Seu pai estava doente, acamado, sofrendo de febre, desinteria. Paulo entrou para vê-lo e, depois de orar, impôs as mãos sobre ele e o curou. Tendo acontecido isso, os outros doentes da ilha vieram e foram curados também. Eles nos prestaram muitas honras e, quando estávamos para embarcar, forneceram-nos suprimentos de que necessitávamos. Amém? E eu fico me perguntando como é que um homem como Paulo, um homem cheio de Deus, um homem cheio de experiências, teve tantas dificuldades no meio do caminho. Tantas situações, tantas interrupções, tinha tudo para ele morrer. O pessoal estava, inclusive, querendo matá-lo antes. Se você for olhar os capítulos anteriores, criaram lá uma situação para matar. E Paulo passa por um momento também que eu acho uma história de aventura. Eu acho que se os cineastas americanos lessem o Atos 27, veria uma linda história de aventura, onde tem tempestades, alto mar, naufrágios, milagres. É um texto riquíssimo, é um diário de bordo, que é a viagem de Paulo para Roma. E já começa aí os milagres de Deus, e já começa aí as intempéries da vida, os problemas que a gente não quer passar, mesmo cumprindo um propósito. Ele não tinha que ir para a ilha. O destino final dele era Roma, mas ele teve que parar na ilha. Por que ele parou na ilha? Porque teve problemas no meio do caminho. E é isso que a gente tem que entender hoje. Nós temos problemas no meio do caminho, que vai talvez atrasar um pouco os planos, mas é necessário passar por essa situação, porque Deus quer te colocar lá, preparado. É igual um videogame. Você começa a jogar videogame, a primeira fase geralmente é a mais fácil, né? Para chegar numa 5ª, 10ª fase, você matar o chefão. Só que para você matar o chefão, você tem que ter passado por aquelas fases, para pegar habilidades. Não é assim no videogame? Você não vai direto na fase final, você não vai passar da fase. Você não tem habilidades necessárias para passar. Então, na verdade, não estou falando que a vida é um jogo, não. Mas é muito parecido. Porque Deus, para te fazer subir de fases, Ele vai te passar alguns testes. E não foi diferente de Paulo. Paulo estava lá, então, nessa tempestade, e se você ler, você vai ver que eles passaram perrengue demais. E a tempestade chegou ao ponto tal, de tantos dias, com várias, você não conseguia enxergar nada, que eles largaram o leme, largaram tudo, ficaram à deriva. Todo mundo apavorado. E Deus fala para Paulo para não perder as esperanças, porque ninguém morreria naquele naufrágio. Aí que está o propósito de Deus, irmãos.
A gente reclama muito, mas nós estamos vivos, graças a Deus. Nós estamos vivos. Você está reclamando da sua vida, mas você tem um celular na sua casa, você tem uma internet, você está vendo a mensagem, você está ouvindo, você está aqui com a gente. Ilha é uma situação difícil. A gente estuda na escola, né? Ilha, um pedaço de terra cercado de águas por todos os lados. Quem aprendeu isso em geografia? É isso aí. Ninguém quer ficar ilhado. A não ser se for uma ilha paradisíaca lá no meio lá de um lugar maravilhoso, né? Aí você quer ficar. Mas mesmo assim, ilha geralmente é um lugar de passagem. Fala para mim, passagem. É um lugar para você ficar por um período. Ilha não é o destino final, ilha é passagem. E o destino final de Paulo era chegar em Roma, mas ele teve que passar pela ilha. Então, ilha é aquele lugar difícil, aquela situação que a gente não espera, que normalmente a tempestade te joga lá. Então, quem aqui já ficou numa ilha? Ou está numa ilha? Nós estamos de quarentena, né, irmão? Nós estamos meio ilhados, mais ou menos ilhados. Mas a ilha pode ser qualquer situação dessas desagradável. Uma doença, um diagnóstico ruim, pessoas que perderam as esperanças. Mas fica confiante que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu quero extrair aqui agora algumas atitudes de Paulo na ilha. Porque Paulo era um homem de iniciativa. Ele tinha atitudes. E iniciativa, irmãos, é algo que a gente precisa cada vez mais trabalhar. É uma ferramenta importantíssima para o nosso sucesso. As pessoas hoje estão buscando nas pessoas iniciativa. Não é experiência, não, é iniciativa. Eu, quando às vezes vou fazer alguma entrevista de emprego, alguma coisa, eu quero ver e eu faço os testes focando a iniciativa. Porque a experiência você aprende, irmão. Mas a iniciativa você não tem como ensinar as pessoas. É algo que vem de dentro das pessoas. Então, o mundo costuma premiar as pessoas que têm iniciativa. Então, fique atento para o seu sucesso. Vamos aprender com Paulo. Na tempestade, Paulo teve iniciativas. Conversava com as pessoas lá dentro, orava com as pessoas, dava ideias dentro do barco, o que tinha que fazer, o que não tinha. E ele chegou ao ponto de receber a visita de um anjo, e o anjo falou para ele, olha, ninguém vai morrer. E ninguém morreu. Paulo ali naquele barco, ele era um prisioneiro. As pessoas queriam matar ele. E não só ele, todos os outros prisioneiros. Mas pela iniciativa de Paulo, Paulo demonstrou liderança. Então, quando a pessoa tem iniciativa, automaticamente ele passa por um processo de liderança. As pessoas começam a ver nele uma liderança. Mais uma dica para você aí. E na ilha não foi diferente. Paulo também teve iniciativa na ilha. Depois de dias, quase um mês de tempestades, chegam na ilha. E lá naquela ilha eles são recebidos pelas pessoas. E ao serem recebidos, eles estavam com frio, com fome, roupa estava toda molhada, tinha uma fogueira. E eles ficam do lado dessa fogueira para se esquentar, né? Nessas horas você tem que estar perto do fogo para se esquentar, não é assim? Estava com frio. Só que aí entra a iniciativa. Todos os outros estavam perto desse fogo e devia estar reparando assim, está acabando o fogo, né? Porque realmente você bota a lenha na fogueira, chega uma hora que apaga. Paulo, a iniciativa de Paulo foi o seguinte, eu vou catar gravetos. Mesmo cansado, molhado, ele estava na mesma situação que todos os outros. Ele saiu para catar graveto. Por que Paulo saiu para catar graveto? Para alimentar o fogo, para aquecer mais o pessoal. Iniciativa, irmão. Isso eu acho lindo em Paulo. Só que ao pegar os gravetos para aquecer e aumentar o fogo, uma víbora, uma cobra, pica a mão dele. Você está fazendo a coisa certa, você está querendo fazer a iniciativa, vem uma desgrama de uma cobra e me pica. Aí as pessoas, ao olharem Paulo ali naquela situação, falaram assim, o cara passou problemas e dificuldades na tempestade.
quase que morreu. Sobreviveu não sei como, chegaram aqui. Mas só que pela justiça de Deus, uma cobra picou ele. Ou seja, esse cara tem que morrer mesmo, isso é ruim. E às vezes você está fazendo a coisa certa, irmão. Você passa por uma tempestade, você cai numa ilha, você tem a atitude, inclusive, de pegar o gravetinho. Você está entendendo o que eu estou falando aí, irmão? Aí vem uma cobra e te pica. Você sabe que a cobra, toda vez que a Bíblia fala de cobra, está falando de algo ruim, né? Mas não era o diabo ali. Era uma situação natural, uma cobra estava lá, assim como um escorpião podia ter picado. Mas a Bíblia fala que mesmo se uma cobra te picar, escorpião te picar, você não vai sofrer mal e dano algum. O que é que Paulo fez? Ele podia muito bem, a cobra me picou, ai, vou morrer. Como muitos fazem isso, valorizam aquela situação ruim. Mesmo você estando numa situação ruim, valoriza. Paulo não fez isso não. Sabe o que Paulo fez? A palavra de Deus fala que ele sujigou a cobra, desgraça, e jogou no fogo a cobra. E ainda queimou a cobra. Eu acho isso demais. Porque Paulo sabia o que é uma cobra. Eu tenho um propósito. Não é a cobra. Eu passei por uma tempestade, não é essa cobra. Mas a cobra vem para nos testar. Pega essa cobra e sujiga ela no fogo, irmão. As pessoas vão falar, as pessoas vão te acusar. Olha lá, está passando por isso porque Deus está pesando a mão sobre ele. Nada a ver. Deus tinha um propósito para a vida de Paulo. Paulo era um homem de Deus, era um homem íntimo com Deus. Falava com Deus, falava com Jesus. Não é mão pesando, não. E as pessoas têm mania de nos acusar. Pega essa cobra e fala assim, sujiga ela. Fala assim, perante a cruz, essa cobra não tem peso nenhum na minha vida. Joga essa cobra no fogo. Conclusão, o que aconteceu com Paulo? Nada. Ele estava esperando ele ficar com a boca inchada, babar, morrer. Deu nada com Paulo. Nada. E ele nem valorizou aquela situação. Eu acho isso demais. E o que nós podemos aprender com a ilha? Ele estava na ilha, né? Na ilha você descobre mais de Deus. Quando eu estou numa ilha, quando eu estou com um problema, eu descubro mais de Deus. Sim, a gente descobre mais de Deus. Porque a gente vive milagres na ilha. É na ilha que Deus está mais próximo. É na ilha que a gente vive sobrenatural. É na ilha que a gente vê milagre quando está faltando as coisas. Não é? Todo mundo aqui, se eu perguntar e se eu der um microfone para qualquer pessoa, ou aí na sua casa, você vai ter testemunho de vida na ilha. Testemunho do poder de Deus. Então, na ilha, a ilha é importante porque a gente descobre mais de Deus em momentos mais difíceis. É onde você confia mais em Deus. Por isso, entender o propósito. Na ilha, tem gente precisando da gente. Mas o problema é só meu, eu que estou na minha ilha, eu que estou com a doença. Olha, tem mais gente precisando do seu testemunho do que você pensa, sabia? Na ilha, tem gente precisando da gente. Todas as coisas cooperam para o bem. Não é para o meu bem, não é para o seu bem, é para o bem geral. Não é para que, Deus, que eu estou nessa ilha? Já que eu estou nessa ilha aqui, deixa eu fazer alguma coisa. O que tem nessa ilha para conhecer? Eu imagino Paulo assim, depois da fogueirinha, comeu, como ele era um homem de atitude, ele deve ter falado assim, eu não aguento ficar parado. O que tem nessa ilha aí? Vamos conhecer a ilha? Aí ele sai para conhecer a ilha, chega na casa do dono da ilha, que é o Públio. E Públio gosta dele. E eles começam a conversar, recebe ele, fica na casa do Públio. Como Paulo é um homem de atitude, ele percebe que o pai do Públio está doente, está acamado, está com febre. Gente, febre nessa época matava. Hoje você tem remédio, tem vacina. Mas o cara estava acamado e com febre. Paulo falou, não tem problema não.
orou, abençoou, orou no nome de Jesus, o cara foi curado. Conclusão, a notícia espalhou. As pessoas que moravam ali, todas na região, no outro dia, fizeram fila. Paulo montou um hospital na ilha. Sarou todo mundo, curou todo mundo. Então, na ilha, tem gente que precisa da gente. Para de olhar só para os seus problemas, começa a olhar as outras pessoas. Às vezes alguém te liga, estou numa situação muito ruim. Você também está numa situação ruim, mas vai orar por aquela pessoa, vai abençoar aquela pessoa. Nós estamos passando por essa situação, irmãos. Não é à toa. Deus está levantando famílias, reestruturando famílias, criando uma situação para você estar junto de casa. Problemas estão acontecendo e continuam e vão sempre acontecer. Mas Deus está criando essa situação para resgatar você e sua família. Ora com seus filhos, abençoa. Problemas todos nós vamos ter, sempre teremos. E terceiro, os domínios opressivos são anulados na ilha. As orações com mais autoridade que a gente tem é na ilha. Já repararam isso? Quando você está passando por dificuldades e com situação pior que você esteja, são as orações que chegam aos ouvidos de Deus de forma diferenciada. Não é que Deus quer te ver sofrer, mas as orações com mais autoridades que eu já fiz, inclusive, é quando eu estou numa ilha. É quando eu estava passando por situações difíceis e complicadas. É aquele momento que você está mais próximo de Deus. Então, essas atitudes são importantes para a gente. Tomar essa iniciativa, entender que Deus tem um propósito, que a gente não está aí por acaso, tem um porquê de tudo isso, tem um para quê de tudo isso. Conforte-se no Senhor. Abra seu coração para Ele, fala assim, Senhor, eu estou aqui, não estou entendendo. Conversa com Ele, assim como você conversaria com seu pai, né? Cate gravetos. O fogo tem que se manter aceso. E para o fogo manter-se aceso, tem que ter lenha. Mas para ter lenha, alguém tem que pegar. Seja você o catador de gravetos. Provérbios fala, sem lenha a fogueira se apaga. Provérbios 26, 20. Eu creio que você vai mudar a partir de amanhã. Começar a lavar a louça da sua casa, ajudar. Tenha atitudes, boas atitudes. Seja uma pessoa de atitude, que essa ilha logo, logo vai passar. Vamos orar, ó Deus. Nós te agradecemos pelas oportunidades desse dia, te agradecemos pelas oportunidades que estamos tendo nas situações que estamos vivendo. Entendemos que o Senhor tem um propósito para as nossas vidas. Então, Senhor Deus, nos capacite, nos fortaleça, nos dê estratégia, nos dê calma, nos dê ânimo. Possamos, a partir de hoje, Senhor Deus, entender que estamos nesse processo, mas esse processo não é o fim. O Senhor reservou o melhor para nós, e nós queremos receber agora um bálsamo de tranquilidade, de paz, de domínio próprio, de mansidão. Que Teu Espírito Santo possa nos encher com essas coisas. Queremos ser bênção em nossa família, em nosso trabalho, em nossa igreja, nossa escola, por onde passarmos, Senhor. Em nome de Jesus, nós te pedimos toda a paz agora, porque Jesus falou, a minha paz te dou. Então, queremos receber essa paz agora dentro do coração, Senhor. Nos abençoe de forma muito especial, em nome de Jesus. Amém.
Santo.